Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como tá vocês aí? Fiquei um pouco sumido, não foi? Mas foi o corre, tá grande. Mas pode ficar tranquilo que vai sair, viu? Vamos para nossa aula 4, né? Vamos finalmente chegar aqui na tabela de execução, que é o item 13.1 do procedimento. Tem 13, né? Do procedimento. E aqui agora vamos detalhar toda a estrutura aqui de uma radiografia, né? O que é preciso, quando é que usamos o IQI, o filme classe 1, o filme classe 2, o IQI do lado fonte, filme, então será nessa tabela de execução aqui. Então, uma dica aqui, ó, página 6, tabela de execução, item 13. É uma parte muito importante do procedimento, então vocês têm que estar com isso aqui em mente quando forem fazer a prova de vocês, beleza, gente? Então, nessa primeira coluna aqui, nós temos essa informação que é diâmetro externo e chapa. Diâmetro externo e chapa, tá bom? Na segunda coluna, vamos ter as faixas de espessura, onde a primeira fala que é maior que, então, toda vez que vocês verem esse nome maior que, então esse termo ele não entra, tem que ser algo maior que ele. Então, maior que 3, então 3 não conta, tem que ser 3.1 adiante. Até é exatamente o número que está. Então, nesse caso aqui, maior que 3, o 3 não entra, até 6.4. O 6.4 aqui entra. Valeu? Depois temos aqui nessa terceira coluna DFF, que é distância fonte-filme, que está no seu valor mínimo. Então, é a distância mínima. Eu posso dar uma distância maior, se assim eu desejar. A distância mínima para esse caso aqui, 600. Tem problema se eu der 700 de distância? Não tem problema. O problema teria se eu desse 500 de distância, porque a distância é a fonte filme mínima. Depois nós vamos para a quarta coluna, que é subdividida em mais 4, que é tudo relacionado a IQI. Então vamos ter aqui o IQI de furo, que é o ASME, o IQI de arame, a STM, a polegada e o número, né, do fio, e o IQI DIN, também de arame. E, por último, o lado, né? O qual lado estará o IQI. Depois nós temos aqui a técnica radiográfica. Temos 3. PSVS, que é parede simples, vista simples. PDVS, que é parede dupla, vista dupla. E PDVD, que é parede dupla, vista dupla. Já estudamos sobre isso. E por último, nós temos a classe do filme, que é classe 1 ou classe 2. Tá bom? Então vamos lá, gente. Para toda essa área aqui que eu vou selecionar, tá vendo? PS, VS, estamos falando de chapa. Chapa. Não tem diâmetro, é chapa. Então, para uma situação aqui de que a espessura é maior que 3 e até 6.4, a distância fonte-filme, né, será 600 milímetros. Observe que para PSVS a distância fonte-filme sempre é a mesma, 600. O IQI do tipo ASME, nós vamos ter aqui, para essa condição, o furo 2T. Para o arame DIN, que é o que a gente mais utiliza aí na área, né? Vamos ter o arame 13, o lado fonte, técnica, PS, VS, parede simples, vista simples, classe do filme, classe 1. Estamos falando dessa técnica aqui, ó, gente. Deixa eu subir aqui. Técnica 7.1, PSVS, parede simples, vista simples. Então, essa distância aqui seria 600 milímetros, né?
O IQI teria que estar do lado da fonte, então desse lado aqui. Considerando que seja uma chapa que a espessura seja maior que 3 e menor ou igual a 6,4, o fio tem que ser o 13, então teria que usar o IQI, o quê? 1016 tem o 13. 612 não tem, então teria que ser o 1016, né? Lembre, 1016 vão vir sempre 7 arames, né? Deixa eu pegar aqui um IQI. Aqui, nesse caso aqui, ó. Esse seria esse QI aqui, 10, 16. Aqui o arame 10, 11, 12, 13. Teríamos que enxergar esse fiozinho aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor de QI aqui. Arame 10, 11, 12, 13. Teríamos que ver esse fio aqui para aquela espessura. Tudo bem? Lado fonte, PSVS, o tipo de filme que a gente tem que utilizar é o filme classe 1, né? Então, D5, D4, Fuji 80, Fuji 50. Não poderíamos usar D7 nem Fuji 100. Então, tá aí a explicação para essa linha. Vamos supor que eu vou bater agora uma chapa que está aqui de 25.4 a 38.1. Ah, gente, outro detalhe importante. Para a seleção do tipo de filme, para a seleção do arame essencial, você vai levar em consideração a espessura da parede mais o seu respectivo reforço de solda, viu? Então, vamos supor, se eu tenho uma parede lá que é 18 milímetros de espessura, mas eu tenho um reforço de mais 3, então, se fosse só 18, morreria aqui, né? De 12,7 até 19. Mas eu tenho uma espessura de 18 mais 3 de reforço, já vai para onde? 19, 20, 21. Então, ele já vai cair nessa linha aqui, ó, de 19 a 25,4. A distância fonte-fio permanece a mesma. Aí vamos ter aqui o arame essencial, já vai ser o 9. Nesse caso aqui, 9, eu vou ter que utilizar qual IQI? O 612, né? Que vai do fio 6 até o fio 12. O lado fonte, técnica PSVS, nesse caso aqui, classe 2. Então, observe aqui, se você não utilizar o devido reforço, você pode errar aqui o fio essencial do IQI e por aí, que como IQI o nome já diz, né? Indicador de qualidade de imagem, já ter toda a sua radiografia comprometida. E aí vamos, gente, para cada situação. Aqui, nesse caso específico, o nosso procedimento vai até 70 milímetros, né? Então, é o máximo que podemos radiografar. Vamos dar uma chapa aqui que morre em 70, seria 600. O arame aqui, ó, 6. Qual é o arame aqui? 5, ó. Nesse caso aqui, qual é o IQI? Eu já não posso utilizar o 612, né? Porque o 612 começa no 6. Não tem o arame 5. Nesse caso aqui eu tinha que usar um IQI chamado 1,7. Ele vai do 1 ao 7, são os fios mais grossos para poder aparecer esse fio de IQI. Classe 2, a mesma técnica lá do fonte. Tá bom? Aqui, pessoal, agora nesse outro quadrante aqui, temos para diâmetro externo menor ou igual a 89 milímetros. Aqui estamos falando de uma junta de 3 polegadas, né? Diâmetro externo 3 polegadas e meia. Então, para juntas de 3 polegadas e meia para baixo, nós estamos falando que tem que ser a técnica PDVD, parede dupla, vista dupla. Lembra? Essa técnica aqui, cadê ela? Parede dupla, vista dupla. Olha ela aqui, 7,4, tá vendo? Então, atravessa duas paredes e projeta no filme a imagem de duas paredes. Lembra que tem uma abertura entre a elipse que tem que ficar de 10 a 15, e esses cálculos aqui, mais para frente, iremos ver. Mas cadê uma imagem de uma elipse? Aqui, uma imagem de uma elipse. Essa abertura aqui, que ele fala, tem que estar de 10 a 15 milímetros. Aqui é uma parede, aqui é a segunda parede. Aqui estão os marcadores de posição, o IQI. Vamos lá para a tabela de execução, o que é que diz? Novamente, para
maior que 6.4 e até 9.5, nós teremos o IQI, o fio de QI 12, né, o DIN, lado fonte, técnica PD-VD, classe 2. Para uma espessura de 3 a 6, maior que 3, desculpe, a 6.4, nós teremos o fio 13. Então, nesse caso aqui, teria que ser qual IQI? 10, 16, né? Para poder cobrir o fio 13. E nesse caso, classe 1, o filme, tá bom? Para uma espessura de 12.7 até 19, a maior que 12.7 até 19, já vamos ter o IQI fio 10, classe 2. Então, por aqui, o fio, o filme, o lado que você vai utilizar da fonte, quando estiver fazendo a execução, você olha sempre na tabela de execução que lhe traz um resumo. E aqui nós temos para diâmetros maiores que 3 polegadas e meio, 89 milímetros, que é a nossa técnica PD-VS, parede dupla, vista simples. Nesse caso aqui, gente, é todo esse quadrante aqui que eu estou selecionando. Então, observe que nesse caso aqui, quando estivermos falando de PD-VS por procedimento ABEND, o IQI vai ser do lado do filme. Veja aqui que sempre está do lado do filme. Filme. Temos aqui as classes do filme, que pode ser classe 1 ou classe 2. Vamos supor, uma junta maior que 89 milímetros. Vamos ver lá, uma junta de 6 polegadas. 6 polegadas com 7.1 milímetros de espessura, mais 3 de reforço. Então, 7.1 estaria aqui, mas agora eu quero botar mais 3 de reforço. Aí para 10.1, então ele já cai para essa casa. Olha a distância fonte-filme, 220 milímetros. Observe, né, que é 220 milímetros. Eu não sei, eu não me lembrei, não lembro se eu falei da PD-VD. PD-VD, distância fonte-filme 700, padrão, aí dupla, vista dupla. No caso aqui, no nosso exemplo, cairíamos aqui, né, 7.1 mais 3, 10.1, 220. Então, observe, para 6 polegadas, não seria um bico colado, né? Teria que dar uma distânciazinha. Então, muito cuidado aqui na hora de executar lá e também de fazer a prova. Então, qual seria o nosso fio de IQI? Fio 12, nosso filme, nosso IQI lá do filme, nossa técnica PD-VS, classe 2. Pessoal, tem uma máxima aí que eu vejo falar na radiografia, eu já questionei o pessoal da ABEND sobre isso. Dá uma informação. O IQI aqui é o IQI 12, fio 12. Qual IQI eu utilizo? O 1016 vai ter o fio 12, não vai? Vai. O 612 também vai ter o fio 12, não vai? Vai. Qual IQI eu utilizo? Eu escutava algumas pessoas falar que você tem que ver um fio antes, então eu não poderia, no caso aqui, não, se bem que um fio depois, um fio antes e um fio depois. Então, no caso, eu não poderia utilizar o 612, porque só vai até 12, não tem um fio posterior a ele. E eu fui procurar onde é que está isso em procedimento e eu não achei. Questionei a ABEND falou também que não tem essa exigência. Então, vocês podem utilizar tanto o 1016 quanto o 612, tá bom? Vamos para o próximo aqui, um outro exemplo. Uma junta de 4 polegadas, com 6 milímetros de espessura, já com solda esmerilhada, com 6 milímetros de espessura com a solda esmerilhada. Então, iria cair o que? Se a solda está esmerilhada, gente, então ele não tem reforço de face, né? Então, você vai considerar aqui, ó, maior que 3 até 6.4. Então, nós teríamos aqui uma distância de 115, IQI 14, fio 14, lado filme, classe 1. Qual o IQI que teríamos que utilizar? O 1016, né? O 612 não teria como, porque não vai
o fio 14 nele. Então é isso, pessoal. E aí você vai selecionando aqui de acordo. Uma junta de 10 polegadas, de 10 polegadas com 15 milímetros de espessura. Então 10 polegadas com 15. Cairia aqui. 220 de distância. Fio 11, lá do filme, PDVS classe 2. E aí vocês vão brincando aí até achar o valor que deseja, né? Treinando. Deixa eu colocar aqui uma imagem de uma PDVS. Veja aqui essa técnica PDVS. Temos aqui, né, uma imagem PDVS, o IQI, os marcadores de posição, ó, o F, indicando que o IQI foi colocado ao lado do filme. Então essa é a tabela de execução para PDVS. E aqui, pessoal, nós temos sobre a questão de quantidade de filmes e sobreposição. Observe, para a técnica PDVD, sempre teremos 2 filmes. Essa técnica se aplica para diâmetro de 26,6 a 89 milímetros, externo, né? Dimensões do filme, 88 ou 114 por 216. 89 ou 114 por 216. Isso aqui é um filme de 3,5 ou 4,5 por 8,5, né? Então pode ser um filme largo ou estreito. Sobreposição mínima e sobreposição real não vai se aplicar para esse caso. E aqui nós temos depois a PDVS, parede dupla vista dupla, que são essas partes de diâmetro aqui, ó. 114, 168. Observe que pelo procedimento do A-bend, independente do diâmetro e da espessura, nós teremos sempre 4 filmes para cobrir toda a circunferência da solda. Isso aqui é a principal mudança que tem nos procedimentos da empresa, né? Então é muito complicado, muito difícil você ver um procedimento fora da A-bend essa configuração aqui de 4 filmes, independente do diâmetro aqui que eles comportam. Nós vamos ter as dimensões do filme e para o caso de sobreposição mínima e sobreposição real, eu não preciso fazer cálculo porque ele já tem as dimensões. Qual é a sobreposição mínima e a real para uma junta de 10 polegadas, 270 milímetros para fazer radiografia? E temos lá, sobreposição mínima 30, sobreposição real 219, tudo isso em milímetros. Porém, gente, quando a gente vai para a técnica PSVS, parede simples, vista simples, o negócio complica um pouco. Por quê? Porque a chapa, a gente vai ter que fazer alguns cálculos para determinar quantos filmes serão, a sobreposição mínima e a sobreposição real. Você vê aqui que para a quantidade do filme ele manda ver nota 2. As dimensões permanecem. Para a sobreposição mínima ele manda ver a nota 1. Para a sobreposição real ele manda ver a nota 3. O que é que diz a nota 1, né? Ele fala que a fórmula para o cálculo da sobreposição mínima da chapa vai ser sobreposição mínima é igual ao comprimento do filme vezes a espessura dividido pela distância fonte-filme mais 6 milímetros. Para achar a quantidade de filme, já vamos ter NF, que é o número de filme, vai ser o CH, que é o comprimento da chapa, o comprimento da solda que estamos radiografando, dividido pelo comprimento do filme, menos a sobreposição mínima que calculamos aqui. E a 3, que é a fórmula para a sobreposição real, representado pela letra S, vai ser comprimento do filme vezes o NF, que é o número de filmes que já calculamos aqui, menos o comprimento da chapa, tudo isso aqui dividido por um número de filme mais 1, vamos achar a sobreposição real. Aqui está a legenda para dizer o que cada item lá representa, né? E faremos esses cálculos na próxima aula, porque vai ser uma coisa bem mais detalhada, né? Iremos falar desse e desse aqui também, que é o cálculo da abertura da elipse, em uma outra aula específica,
para que a gente não se complique. Gente, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Tá vendo aqui? Nisso aqui que iremos calcular a sobreposição mínima, máxima e a quantidade de filmes. Observe uma junta longitudinal como essa aqui em um... Isso aqui é um vaso de pressão, trocador de calor. Nós temos aqui um comprimento de mais ou menos 1050 milímetros de solda. Então, calculamos, vamos colocar os filmes, essa parte que está em amarelo aqui é a sobreposição, porque um filme tem que sobrepor o outro. Isso aqui tem uma sobreposição mínima, né, que é aquela que a gente quer calcular, e a real, que é o que vai dar, que é de acordo também com a dimensão do comprimento da solda. Então, é nesses casos específicos que vamos utilizar filme grande, tá vendo? Filme de 432 milímetros. Então, o que é que aconteceu em uma das provas da ABEM que eu acompanhei? Eles deram uma chapa de 400 milímetros de comprimento para fazer radiografia. Uma chapa de 400 milímetros, teoricamente, o filme tem 432, um filme cobriria, né? Só que eles falaram o seguinte, olha, eu quero que seja radiografado com um filme de 216. E eu quero que você faça todos esses cálculos aqui de quantidade de filme, de sobreposição mínima, de sobreposição real baseada em um filme pequeno. Então, isso também pode acontecer, viu, gente, na hora lá. Então, fiquem ligados aí, que eu já vi acontecendo. Então, espero que tenha entendido aqui. Próxima aula entramos nessas partes de cálculo, tá bom? E qualquer dúvida, lembre-se, estamos sempre abertos aí para esclarecer, tá bom? Fica com Deus aí e até a próxima.